E vamos então para a última parte do estudo dos fungos, que é estudar líquens. Líquen? Mas o que tem a ver com fungo? Pera aí, eu coloquei, antes de falar o que fungo tem a ver com líquen, eu coloquei algumas fotinhos aí dos tipos diferentes de líquens que a gente tem. Na nossa região, aqui na nossa cidade, né? Se você prestar mais atenção nas árvores quando você anda, você vai ver as nossas árvores recheadas desse aqui, ó, desse tipo de líquen. É muito comum, ele é durinho, né? Na maioria das vezes, a não ser que chova, né? Então, vocês vão vendo esses líquens nas nossas árvores. É muito comum. E agora a gente vai ver o que fungo tem a ver com líquen. Na verdade, a gente destina uma parte diferente, né? Não coloca lá dentro da videoaula de fungo, porque os líquens são muito importantes. Mas os líquens não são seres vivos, simples seres vivos, características de seres vivos. Na verdade, os líquens é uma associação de dois seres vivos diferentes, né? Então, eles geralmente são classificados dentro dos fungos, porque a maior parte dos líquens é feita de fungo, tá? Dos fungos do que tipo lá? Dos 4 que a gente viu? Dos ascomicetos, dos ascomicota, ascomicetos, tá? Tanto faz. Estima-se aí que 98% dos líquens tenham espécies de ascomicotas. Os outros 2% são basidiomicota, que a gente acabou de ver lá nas aulas. Se você não viu, você tem que parar e lá ver, ok? Então, geralmente são terrestres, vivem sobre troncos de árvores, vivem sobre as rochas, né? Tem grande capacidade de dessecação, eles conseguem suportar ambientes bem inóspitos, né? Bem frios, porque eles conseguem aturar pequenas quantidades de água. Mas então, como eu falei para vocês, líquen é uma associação, é uma união de dois seres vivos diferentes, as algas e os fungos, ok? Mas vocês viram que eu coloquei algas aqui entre aspas? Porque nós já vimos que as algas é um termo genérico, né? Que não existe um valor taxonômico. Porque quando a gente fala de alga, que tipos de algas? Nós vimos que tem vários tipos de algas. Que tipo de algas que formam os líquens? Os líquens são formados por algas verdes e por cianobactérias. E vejam que atualmente cianobactéria não é nem mais classificada dentro de alga. Cianobactéria é bactéria que faz fotossíntese. Então, apesar de nos livros, no vestibular, tá bem arraigado esse conceito de associação de algas com fungo, vocês têm que entender que esse termo algas, na verdade, eu estou falando de dois grupos. Um grupo que é a cianobactéria, que eu não chamo mais de alga, e outro grupo que são as algas verdes, que está dentro de planta, que hoje a gente não põe mais as algas verdes, as clorófitas, dentro do grupo de algas. Olha que rolo, super rolo, né? Por fim, vocês têm que entender, então, que é uma associação de algas com fungos, né? Sendo que essas algas são as algas verdes e as cianobactérias. Lembrando que as cianobactérias já foram classificadas um dia como algas azuis, tá bom? Por isso que esse termo. Bom, mas que tipo de associação, né? Por que eles vivem juntos? A maioria dos cientistas acredita que a relação da alga com o fungo é de mutualismo. Vocês lembram o que é mutualismo, também chamado de simbiose? O que são esses termos? Mutualismo é a relação ecológica em que temos seres vivos de espécies diferentes vivendo e um depende do outro. Um não vive sem o outro, ok? Mas qual que é a vantagem da alga para o fungo, né? A alga faz fotossíntese e se ela faz fotossíntese, ela faz alimento. O fungo produz seu próprio alimento? Não. Então, o que a alga fornece para o fungo? Alimento, né? O fungo não precisa pegar lá do meio. A alga está produzindo para ele. E agora, o que benefício que o fungo oferece para a alga? Primeiro deles é proteção, tá? Protegem as algas. Além disso, eles têm hifas, que a gente chama de rizoide, que retiram água, que retiram nutrientes, sais minerais do meio, essas são as hifinhas, e parte dessa água desses sais minerais eles levam
eles fornecem para as algas, e isso contribui para a manutenção delas, porque elas precisam de água, elas precisam de sais minerais e assim por diante. Então, o fungo não vive sem algas e as algas não vivem sem os fungos. Atenção! Alguns pesquisadores já relataram que pode ser que em algumas espécies de líquens a relação estabelecida do fungo para a alga seja de parasitismo. Então, nesses tipos de líquens, nós não teríamos a relação de mutualismo. Alguns líquens foram relatados que os fungos pegam suas hifas, adentram as algas e retiram parte, né, do alimento dessas algas como uma forma de parasitismo, ou seja, de viver às custas da alga. Isso já foi, inclusive, questão de vestibular. Então, Ana, o que é? Hoje, a maioria das relações entre fungo e alga, ou seja, a maioria das relações dos líquens ainda é descrita como mutualismo, e isso já é comprovado. Fato é que a pergunta que fica, nem sempre, né, provavelmente vai ser mutualismo. Pode ser que algumas relações o fungo esteja parasitando as algas, e isso é motivo de amplo estudo aí na biologia. Então aqui, né, eu estou mostrando para vocês a estrutura. Existe muito mais fungo do que alga, tá? Então, o fungo é a maior parte do líquen. Por isso que, geralmente, eles são classificados, os líquens são classificados dentro dos fungos, ok? Então, vejam, as risinas são hifas que fixam, né, o líquen no substrato, no solo, na rocha, né? Então, nós temos hifas inferiores, hifas superiores, hifas medianas e ao redor dessas hifas nós temos as algas, né, que são as algas verdes ou as cianobactérias. E a reprodução dos líquens? Como que acontece? Uma coisa muito interessante, os líquens só se reproduzem de forma assexuada. Não é conhecida até hoje a forma de reprodução sexuada dos líquens, tá? E essa reprodução, ela é feita por meio de sorédios. O que é isso? Sorédios são essas estruturinhas aqui que vocês estão vendo sendo liberadas do líquen. Então, aqui nós temos o líquen. O líquen, ele se abre e libera os sorédios. O que são sorédios? Nada mais, nada menos é que um monte de algas envolto por hifas de fungo. Então, aqui, olha, uma foto real, né? Nós temos algumas algas envoltas por fungo. Aí, esses fragmentos de alga com fungo são liberados, caem no solo, caem na rocha e vão formar outros líquens. Então, sorédios são fragmentos do corpo do líquen constituídos por hifas de fungo que envolvem algumas células de alga. Lembrando que os sorédios são transportados pelo vento e aí vão originar novos líquens. Aqui, mais uma vez, para vocês entenderem, isso aqui é um corte transversal. Então, se o líquen está aqui, eu estou olhando assim, corte transversal, aqui, ok? Então, vejam que tem camadas de fungo, sendo que eu tenho poucas algas. Então, eu tenho mais fungo do que alga. E o que é a importância, né, dos líquens? A importância dos líquens, a primeira delas, e que a gente já viu isso no primeiro ano, é que os líquens, eles liberam um ácido nas rochas e decompõem as rochas, tornando essa rocha solo, né? Então, olha essa foto, né? Vejam, vários líquens nessa pedra. Então, a gente fala que os líquens são espécies pioneiras. O que são espécies pioneiras? São as primeiras a chegar no processo de sucessão ecológica. Vocês lembram da sucessão ecológica? Que é o quê? As comunidades que vão surgindo até se estabelecer o clímax, né? Então, quando a gente está com uma rocha aqui, né, num ambiente ainda sem vida, os primeiros seres vivos a chegar são os líquens e as briófitas, que a gente ainda não viu. Então, os líquens degradam, decompõem a rocha em solo, crescem sobre as rochas, produzem ácidos e quebram a rocha formando solo. Além disso, uma segunda importância é que a morte dos líquens, se o líquen morre, ele tem que ser decomposto. Se ele tem que ser decomposto, vai aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, porque o líquen é matéria orgânica.
E aumentando a matéria orgânica, isso vai adubar o solo, porque vai ter mais decomposição. Mais decomposição, mais adubo, propicia a vinda de outros vegetais. Então, ele é importantíssimo aí no processo de sucessão ecológica. Outra importância dos líquens é que os líquens são bioindicadores de poluição. Existem até cursos, né, que são oferecidos como líquens como bioindicadores de poluição. O que é isso? O que é ser bioindicador de poluição? São seres vivos que a presença ou a ausência desses seres vivos no meio já indicam se aquele ambiente é poluído ou não. Os líquens não suportam poluição. A poluição libera SO2 aqui, dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre, reagindo com a água, vai produzir ácido sulfúrico. Se vocês não aprenderam, vão aprender isso em química. Então, o que acontece? Muitos escapamentos de carro liberam o dióxido de enxofre, formam o ácido sulfúrico no meio e, com isso, os líquens morrem. Então, cidades como São Paulo, que tem muitos carros, muita poluição, porque as fábricas também podem liberar esses gases, os líquens não toleram. Então, se você está num ambiente em que tem bastante líquen nas árvores, nas rochas, é sinal que é um ambiente que não é poluído. Se não tem líquen, é porque esse ambiente é poluído. E uma terceira importância, né, é que alguns líquens são comestíveis, e sendo que o mais importante deles é da espécie Lecanora esculenta, presente no deserto do Saara, né, que acredita-se que é esse líquen aqui que é o maná descido do céu que está na Bíblia, ok? Então, existem esses líquens comestíveis. Nós temos 3 tipos de líquens, de formas de líquens, né? Nós temos esse primeiro aqui, que é o crostoso, que ele é como se fosse um tapete, né? Ele bem aderido ao substrato. Nós temos o foliáceo, aquele que lembra uma folha, e nós temos o ramificado ou fruticoso, que é esse aí que lembra raminhos, arbustinhos, ok? Acabamos de ver, então, que os líquens são associações, na maioria das vezes mutualísticas, entre algas e fungos. Acontece que alguns alunos confundem o líquen com as micorrizas. O que são micorrizas? Micorrizas são associações do fungo também, fungo, mas não é com alga, é com as raízes das plantas superiores, tá? Não é alga. Essa associação do fungo com as raízes das plantas são chamadas de micorriza. Mico, de micologia, de fungo, né? E risa, de raiz, ok? Então, olha essa foto aqui, que linda, né? Em cima da minha pessoa aqui. A raiz da planta envolta por essas hifas. Essa associação, essa micorriza, ela é do tipo mutualismo, ok? Também. Ou seja, a raiz da planta não vive sem o fungo e o fungo não vive sem a raiz. Então, mais uma vez, qual que é a vantagem? O que a planta oferece para o fungo? A planta faz fotossíntese, então o que ela oferece para o fungo? O alimento, porque o fungo é heterótrofo. E o que o fungo vai fazer para a raiz? O fungo, ele aumenta a área da raiz no solo. É como se a planta triplicasse as suas raízes. E com isso, o fungo absorve a água e sais minerais de uma forma tão grande que contribui e chega para a planta, porque a planta precisa de água e sais minerais. Não confunda micorrizas com bacteriorrizas, que é a associação de bactérias com as raízes das plantas, que a gente já viu isso no primeiro ano também, ok? Para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar um vídeo da BBC sobre a importância das micorrizas. É um vidinho de 2 minutos e é surpreendente aí a importância das micorrizas.
E aqui uma questãozinha da FUVEST de 2018 sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta depois com introdução às plantas.